o Sermão do Monte. Mateus 6, versículos 25 ao 34. Bom dia para quem está em casa. Quantas pessoas nós temos em casa assistindo? Bom dia, irmão Paulinho. Só irmão Paulinho, que vale por 1000. É um guerreiro. Irmão Paulo, bom dia. Então vamos lá, né? Mateus 6, 25 ao 34. Vocês estão aqui comigo? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós estamos aqui, lembrando para vocês que nós começamos a dar um foco aqui na ansiedade. Nós falamos sobre a ansiedade, que é uma reação natural do organismo. Estamos dando um foco a essas questões naturais, fisiológicas, de estudos científicos, tudo mais. Começamos a misturar a questão espiritual, quando nós começamos a perguntar a relação, por que a relação de distúrbios psicológicos com demônios, né? E nós fomos avançando, falamos de ciência, falamos de funcionalidade do nosso sistema nervoso, entendemos a ansiedade de forma fisiológica, falamos também sobre a questão da relação da ansiedade, distúrbios psicológicos, estresse, crises de ansiedade, que ficaram muito comuns nos dias de hoje. Falamos sobre a relação, né, de estresse, crise de ansiedade e cortisol. Deixamos bem claro aqui que não há na Bíblia nenhuma relação de pecado com crise de ansiedade e depressão. Deixamos isso bem claro. Para suportar essa tese, nós falamos sobre os grandes heróis da fé modernos que também tinham esses distúrbios. Citamos Charles Haddon Spurgeon, as suas obras. Citamos Martinho Lutero, as suas obras. Citamos John Bunyan e as suas obras. E citamos David Brainerd e as suas obras. E estávamos falando sobre a questão se a gente pode relacionar ansiedade e depressão com questões de falta de fé. Sabemos que não. Discutimos sobre a origem desse mito de ansiedade e depressão em relação a questões espirituais e demônios. Falamos das origens das civilizações antigas, falamos como lidar com a ansiedade, os 3 Qs, a questão física, a questão espiritual, a questão terapêutica. Falamos aí como nos alimentar, como a questão da ajuda terapêutica. E nós vamos passar hoje para a questão espiritual, tá? E aí nós vamos amarrar todo o texto, ler versículo por versículo, e se Deus aprover, terminamos a aula hoje. Se não, terminamos na próxima oportunidade. Bom?
É uma coisa focando aqui na questão a gente começou aqui os 3 Qs de como você vai lidar com a ansiedade. A gente já falou que a ansiedade tem uma questão física, uma questão fisiológica, intrínseca a tudo aquilo que nós já falamos. Nós explicamos como é que funciona um neurônio, como é que funciona o cérebro, nós explicamos a importância da alimentação, que você não pode comer só arroz com linguiça, porque vai dar ruim. Você tem que ter uma variedade. E eu esqueci de falar 2 coisas importantes. A gente tem algumas relações do nosso corpo humano. A gente fala muito que nós temos 2 corações. Qual que é o coração? O coração normal e o outro coração é o quê? A panturrilha. Por quê? O coração ejeta sangue. A panturrilha faz o quê? É um músculo que faz o seu retorno venoso. Então, no seu corpo, o sangue ele fica girando. Ele sobe e desce. Ele sobe e desce. O que desce é o que o coração manda. O que sobe é o que a panturrilha manda. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós também temos 2 cérebros. Um é o normal, que está aqui dentro. E o outro é aonde? O seu intestino. O seu intestino é que produz a maior parte dos hormônios cerebrais. O que eu quero dizer com isso? Vocês já viram uma frase assim, uma pessoa está bem nervosa e você fala assim, vixe, fulano está enfesado hoje. Isso tem uma relação. Ou seja, a pessoa está enfesada, ela está cheia de fezes, ou seja, ela está com um problema intestinal. E isso é verdade. E isso perturba a produção de neurônios cerebrais que você precisa. Então, você precisa ter uma saúde intestinal, seu intestino ele precisa funcionar regularmente. Você tem que tomar pelo menos 2 litros de água. Tem gente que levanta de manhã, já põe um pão de queijo na mão, não toma nenhuma água, nem nada. Aquilo vai descer como? Vai descer rasgando as suas mucosas internas, gente. Aí ele já vai incomodar o estômago e já entra incomodando o intestino. Aí você não toma água, o intestino começa o quê? Ficar inflamado, né? E nós estamos tendo hoje muitos casos de câncer no intestino, por quê? Por causa desses tipos de alimentos processados que nós comemos. Você pode tomar uma Coca-Cola, você pode comer uma linguiça defumada, mas não é todo dia. É o que nós falamos, tudo é o quê? Tudo é uma questão de bom senso e a gente precisa nos organizar. A gente precisa, né, comer um prato de verdura, um prato muito colorido. A gente precisa comer frutas. Para vocês verem, existe uma ligação direta quando você ingere banana, existe uma ligação direta em você comer a banana e produzir serotonina. Sabiam disso? Inclusive, comer banana à noite é bom para insônia, porque a banana tem triptofano, e o triptofano é o precursor da serotonina. E por aí vai várias outras coisas. Então, a gente precisa ter uma saúde, dependendo do que você come. Por exemplo, a bactéria H. pylori, Helicobacter pylori, não vai pegar no seu intestino. Por quê? Por causa do tipo de alimento que você come. Porque tem tipo de alimento que mata Helicobacter pylori. Azeite, morango, tudo que é vermelho mata por causa das antocianinas. Azeite, mel, iogurte. Mas se você não tem uma alimentação saudável, e a gente tem, gente, uma epidemia de H. pylori aqui na nossa região. Estima-se que 70% das pessoas têm essa bactéria no estômago. Então, por quê? Alimentação ruim. Alimentação ruim. E quando você tem crise de ansiedade também, o estômago, eu já falei para vocês, liga o coração e o estômago. Quando liga o estômago, favorece o ambiente para essa bactéria alojar. Então, falei aqui o que eu queria falar aqui da questão física, um pouco mais. A questão terapêutica, nós temos que ter muito cuidado com a questão terapêutica, porque existem muitos modismos hoje. A gente não pode tratar uma doença só orando. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus cura. Ele age no sobrenatural.
Mas todos esses medicamentos que existem na farmácia é uma coisa sobrenatural que Deus fez para nós. Deus colocou as moléculas nas plantas, gente. Mais de 95% das moléculas que tem, dessas coisas que nós tomamos, está tudo na natureza. Poucas coisas são sintetizadas. Está tudo na natureza. O Ozempic está onde? O Ozempic tem moléculas análogas aonde? Dentro da gente. Por isso que o Ozempic faz a fama que ele faz. Alguém descobriu, no corpo humano tem aquela molécula assim, assim, assim. Vamos fazer igual para produzir mais, para poder atuar no corpo humano de uma forma para ajudar as pessoas que têm obesidade e não conseguem emagrecer. Na verdade, tudo é soberania de Deus. Então, você, quando vai fazer um tratamento, você não pode focar só na oração, você também não pode focar só na questão física, você também não pode focar só na questão física e também não só na questão farmacológica. Porque nós, seres humanos, nós somos complexos. Nós temos toda uma vivência. Diego, ele teve uma vivência, desde a infância dele, ele tem uma vivência que faz com que ele enxergue o mundo como ele enxerga hoje. E cada um tem isso, que nós chamamos de quê? De fenótipo. O que ele gosta de comer, o que ele gosta de ouvir, a música que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de fazer. Então, nós temos essa interação completa. Então, nunca escutem, por exemplo, um tratamento de uma forma só. Por exemplo, existem pastores maravilhosos que falam que ansiedade e depressão, vai assim, tem um curso que vou te ensinar a tratar ansiedade e depressão, uma forma de você ler a Bíblia. Não existe isso, gente. Não existe isso. Existe um caso clínico de um jovem promissor. Aos 18 anos ele passa mais ou menos num curso de farmácia. Já cedo ele assume a supervisão de uma empresa. Com 20 e poucos anos ele vai estudar na Inglaterra, mas de repente ele tem uma crise emocional. Na verdade nem foi uma crise emocional. Ele é diagnosticado com um distúrbio grave psicológico. Ele fica por 20 anos resistindo ao tratamento. Se isolou em casa, se isolou da família e completamente não tinha relação nenhuma com nenhum outro ser vivo. Como era uma família rica, a família conseguiu sustentar ele nessa situação. Passa-se 20 anos, ele aceita o tratamento que sempre foi proposto para ele desde o início, e aí quando ele aceita esse tratamento, ele começa a voltar a viver em sociedade de novo e com a família dele. Então isso é real. Essas coisas são reais. E nós precisamos ter empatia com isso. E muitas vezes, como não acontece na vida da gente, nem na família da gente, a gente tem costume de ser um pouco duro. A gente costuma julgar muito as pessoas. A gente costuma ser duro com aquilo que a gente não conhece. E a gente precisa conhecer. Então, a gente já falou da questão física, já cansei de falar aqui. A questão da ajuda terapêutica, dos medicamentos que existem. Existem inúmeros medicamentos para poder tratar a crise de ansiedade e depressão, dentro daquilo que nós falamos. A ansiedade é uma resposta natural, mas se ela, dependendo da forma como ela acontece com você, da duração, intensidade, e se perturba o seu afazer diário, aí ela vai precisar de tratamento. Gente, existem vários distúrbios de ansiedade, dependendo de como a vida da pessoa foi. Tem pessoas que elas têm problemas relacionados a diversas coisas. Diversas coisas. Nós tratamos muito especificamente aqui na última aula o transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, Roberto Carlos, se ele não vestir a roupa azul, para ele o mundo vai acabar. E hoje, com esse arsenal que nós pegamos na internet, existe um problema muito maior, porque as pessoas começam a ser bombardeadas por coisas falsas todos os dias. Né? Antes a gente era bombardeado pela Globo, SBT e Manchete, ou sei lá o que mais. Hoje nós somos bombardeados por milhões e milhões de pessoas que são youtubers e colocam coisa na internet. Foi até uma questão de piada na semana passada, porque uma mulher apareceu falando que os ETs iam pegar os jogadores do Brasil lá no último jogo do Brasil. Gente, isso viralizou tanto que os canais de esporte mais famosos, TNT Esporte, ESPN, tudo colocou isso como piada, né? Colocaram um disco voador chegando. Mas o mais perturbador
é a cara lavada da mulher falando do que ia acontecer. Mas, e infelizmente, gente, muitas pessoas ficam com medo. E nós não podemos deixar esse tipo de coisa bombardear a mente da gente, porque é igual o Covid. O copinho ele vai enchendo. E eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, conheço pessoas que surtaram, elas literalmente surtaram, enlouqueceram, tiveram as suas vidas depreciadas porque acreditaram em bobagem de internet. Pessoas que realmente enlouqueceram e mudaram coisas da vida porque foram bombardeadas. E quando o algoritmo ele é inteligente, por exemplo, você vai ver um vídeo desse, ele só vai te mostrar esse tipo de coisa. E essa história de a gente tem uma teoria que tudo se encaixa na teoria da conspiração. Por exemplo, teve gente que já chegou a falar, não, a rainha, na época, né, a rainha Elizabeth não estava morta ainda. E a pessoa falou assim, ó, a rainha Elizabeth já morreu. Ela morreu porque a ordem mundial não pode ser alterada, então os Illuminati não deixaram anunciar a morte dela. Ô, gente, a pessoa falou isso comigo olhando o olho, acreditando 100% de verdade. E são pessoas normais, gente, que estão sendo bombardeadas com esse tipo de coisa. Então, quando você for tratar a crise de ansiedade, você tem que, primeira coisa que você precisa ter noção, você precisa ter uma alimentação saudável. O seu corpo ele precisa construir moléculas ali dentro. E se você não dá para ele os substratos, as substâncias necessárias, o seu corpo não vai produzir. É igual um pedreiro. Você vai construir uma casa, você chama o pedreiro para construir, ó, pedreiro, está aqui o lote, está aqui a pá, a colher, está aqui tudo. Mas não compra cimento, não compra pedra, não compra tijolo, não vai sair casa. Não vai sair casa. Então você precisa ter uma alimentação saudável para ter isso. Segundo, você tem uma alimentação saudável, você vai fazer o quê? Prática de atividade física. Porque o seu corpo, então, vai começar a trabalhar para construir essas moléculas para te ajudar contra a ansiedade a partir daquilo que você já deu na alimentação. E terceiro, como você é um ser complexo, completo, e você também é um ser espiritual, você tem a questão espiritual, que você precisa ter Deus no seu coração. Nós somos chamados conforme um propósito. Agora nós começamos a amarrar tudo aquilo que nós falamos nessas 3 últimas aulas. Você é um ser feito com propósito. E qual que é o seu propósito? Viver o propósito de Deus para você. Então Deus chamou várias pessoas aqui, ó. Chamou a pastora Lindy para ser pastora. Chamou o Diego para ser um administrador. Chamou Ana Lu para ser uma psicóloga. Colocou Johnson lá nos bombeiros. Colocou Carol lá na escola. Colocou cada um no seu determinado lugar. Colocou Maurício lá no shopping. E manda os clientes para ele. Colocou cada um no lugar. Que tudo opera conforme a vontade de Deus. E nossa questão espiritual. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, é claro, a gente precisa praticar a oração. O que é oração? É você conversar com Deus. E a oração é, de novo eu falo, a oração é a atividade mais nobre que um ser humano pode fazer, porque ele é a forma de nós entrarmos em conexão com Deus nessa natureza aqui. Quando nós morrermos, nós vamos conversar com Deus face a face. Mas agora nós vamos conversar com Deus como oração. E oração, você pode entrar dentro do quarto e orar, mas você pode orar e agora cada um pode falar com Deus. Você não tem uma mente aí, a sua mente pode conectar com o Espírito Santo, com Deus, você vai orar e conversar com Deus. E esse é o orar sem cessar. Quando a Bíblia fala que você precisa orar sem cessar, não é porque você tem que separar um momento só, não. Você é um ser integral de Deus. Você não é só de Deus quando você está na igreja. Você tem que ser de Deus em todos os lugares que você está. E tudo aquilo que você vê, você glorifica a Deus e você tem uma relação de intimidade com Deus. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, que a gente vê aquele sol bonito apontando e o sol começa a ficar rosinha ali, aí você suspira e vê Deus ali naquele sol e glorifica a Deus por isso.
Isso é ter intimidade. Está muito mais nas coisas simples da vida. Segundo, você deve ler e meditar a palavra de Deus. Você não vai aprender de Bíblia, você vai aprender sim quando você vê uma pregação, mas pregação, gente, por exemplo, temos 2 cultos aqui, quinta e domingo. A pregação ela deve durar mais ou menos meia hora, 40 minutos. Vamos pôr meia hora para a conta ficar fácil. Você vai ouvir só 1 hora de palavra por semana? Mesmo vindo no culto de quinta e sábado? Não, você precisa pregar a Bíblia, pedir o Espírito Santo de Deus para te dar o entendimento e o discernimento e ler a Bíblia. Precisa ler, você precisa ter intimidade, você precisa ter contato. Então você primeiro precisa praticar a oração e ler a palavra para você ter o que? Entendimento. Porque quando você tem entendimento, você vai no caminho certo. Porque teologia por teologia são várias. Não esqueça dos adventistas que colocaram outra profeta acima da Bíblia. Aí você precisa refutar isso. Não esqueça dos mormons também, que diz que a revelação não é total. Você precisou de um livro a mais que o anjo não sei quem trouxe e entregou para o fulano de tal para entregar. Então você precisa ter entendimento para você não cair na história da carochinha. Entendeu? Você precisa ter esse discernimento. Gente, e uma coisa muito importante, você precisa ter uma vida religiosa prazerosa, porque se você não tem uma vida religiosa prazerosa, você precisa entrar num modo aí com Deus para você entender quem é você. Porque muitos não têm uma vida religiosa prazerosa. Vêm na igreja porque é obrigação, não enxergue isso como obrigação. Fazem rituais, literalmente rituais santos, para poder achar que está ganhando alguma coisa. Fazem ofertas volumosas de dinheiro porque tem medo de ir para o inferno. Não raciocina. Você precisa ter uma vida religiosa prazerosa. Eu já vi pessoas colapsarem porque não aguentava mais as ordens da liderança e a pessoa colapsou. Por quê? O problema é a liderança? Não, o problema estava dentro dela. Porque ela absorvia, fazia tudo de forma mecânica, porque tinha um medo dentro dela, então ela não tinha prazer na vida religiosa que ela tinha. Então ela colapsou. Ela colapsou. Então nós precisamos ter uma vida religiosa prazerosa. Já coloquei aqui, a gente precisa ser fiel às Escrituras. Nós não podemos ter excessos. Nós não podemos ter excesso. E a gente tem que entender tudo aquilo que nós fazemos aqui. O nosso ritual que nós fazemos aqui, ele tem sentido. Muitas pessoas, eles enxergam, por exemplo, a base de uma forma diferente. Qual é o principal objetivo de sermos igreja? É termos comunhão uns com os outros. Aí chega uma pessoa aqui que ela não falta um culto. Ela está aqui no culto de segunda, nem tem culto de segunda, mas ela segunda senta na porta, vem. Ela está aqui em todos os cultos, mas ela chega, senta e não conversa com ninguém. Ela foi igreja? Não foi. Então nós precisamos entregar para Deus o quê? Um culto racional. Você precisa amar, você precisa interagir. É isso que é igreja. Se você não amar, se você não interagir, fica na sua casa. Isso é igreja. E nós precisamos ter. Por que que Deus quer que isso aconteça? Porque quando uma pessoa estiver precisando de ajuda, você como amigo, você vai o quê? Ajudar essa pessoa. E eu já fui uma pessoa que precisei muito de ajuda dos meus irmãos. E vou continuar precisando. E também já ajudei alguns quantos outros precisavam. Então nós formamos o quê? Uma rede. Qual que é o motivo de chamarmos irmãos? Então, irmãos, a gente tem que ter esse sentido. A gente precisa ter o quê? Um culto racional. Eu não venho aqui simplesmente para entrar, falar que eu sou crente, ir embora, dar meu dízimo e dar glória a Deus e boas. Não é isso que é igreja. Você precisa chegar, você precisa interagir. Você precisa ter irmãos, colegas. Isso é uma vida saudável. E um dia, por exemplo, às vezes nós temos dúvidas, uma pessoa tem dúvida. Quantas vezes eu já cheguei para a Lindy?
e pedi ajuda para ela, e ela me ajudou sem saber essa semana, ela só não pode falar no quê. E ela me ajudou, falou assim, nossa, e eu compartilhei com ela 3 dias depois, mas que maravilha. E são coisas bobas, gente, são coisas bobas. E nós temos que ter cuidado com essas coisas. Senão a nossa vida espiritual vai ser uma vida ruim, ruim, que nós não temos prazer nas coisas de Deus. E nós precisamos enxergar a glória de Deus nas coisas que nós nos envolvemos. Porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós podemos enxergar a glória de Deus em tantas coisas. E tudo aquilo que Deus fez através de tantas pessoas. Tinha um artista que ele era considerado um homem louco na época. Ele era muito desprezado. O nome dele, Van Gogh. Ninguém gostava dele nos dias dele. Ele só ficou famoso depois. Então, quando você pega um quadro de Van Gogh e vê aquelas maravilhas ali, o que você está vendo? O que Van Gogh via na loucura dele. Coitado, gente, naquela época não tinha tratamento. Nem a psicanálise estava se desenvolvendo direito ainda. O cara era surtado, coitado, era desprezado. E hoje um quadro de Van Gogh vale quanto? Olha na internet depois. O quadro de Van Gogh vale milhões e milhões de dólares. Vale mais do que um autógrafo de Mbappé, de Messi, ou quem que você quer que seja. Vale mais do que um disco de ouro da Lady Gaga. Vale mais do que uma música de Michael Jackson. Um cara, e você vê a beleza de Deus naquela obra. Porque, na verdade, gente, tudo é a beleza de Deus. E nós, como inseridos nesse mundo, nós podemos dar glória, porque muitas vezes a gente nos fecha. Nós nos fechamos. Porque muitas vezes nós queremos enxergar o pecado em tudo, e as coisas não são assim. E é o mesmo pensamento dos monges. Os monges queriam viver assim. Vamos separar um povo, separar os santos para viverem no lugar tal, porque vamos ser santos e vamos viver fora desse mundo. Então, tantas coisas eles descobriram quando colocaram essas pessoas, né, todas presas. Primeiro, porque o pecado nasce dentro do coração do homem. Não adianta você correr do pecado, não, que ele vai correr com você. Ele vai correr com você. Ele está dentro de você, nós somos natureza caída. Por isso que Deus precisou vir, morrer, derramar o sangue e acabar com essa história de pecado, porque nós não vamos conseguir livrar do pecado aqui nesse mundo. Nós vamos tentar evitar sim, nós vamos fugir do pecado sim, mas nós vamos pecar todo dia. Não adianta. Não adianta. Por isso que Martinho Lutero, ele martirizava tanto, porque ele achava que ele ia ser salvo pelas obras dele. Aí quando ele lê o livro de Romanos e enxerga a graça de Deus, o que ele sai? Ele sai de uma vida religiosa reclusa e começa a viver o quê? Uma vida religiosa prazerosa. Aí explodiu o mundo. E graças a Deus nós estamos aqui, porque Deus usou aquele homem para fazer o que ele fez. Então a vida, ela precisa ter esse prazer. A gente não pode ter excessos, a gente não pode ter medo, né? A própria Bíblia fala, você tem que ofertar é o quê? É por amor, não é por medo. Se você ofertar por medo, a sua oferta não tem valor. É isso que está aqui na Bíblia. E muita gente oferta por medo. Você precisa ser frequente, você precisa ser participativo, mas também de uma forma saudável. Não adianta você chegar aqui e dar glória a Deus e chegar lá na sua casa, até o cachorro tem medo de você. O cachorro, quando te enxerga, deve ver um capeta entrando dentro da casa dele, porque o cachorro corre. É verdade, gente. Quando chega em casa, a gente tem vários casos.
Vários casos que o homem tinha várias crianças que falavam que gostavam do pai delas dentro da igreja, porque dentro da igreja o pai era aquele homem exemplar, e porque quando chegava em casa era um demônio. Batia na mulher, batia nos meninos, aquela bagunça, aquela confusão, traía a mulher. Mas existem pessoas que gostam de viver esse dualismo, porque o entrar dentro da igreja meio que mascara na cabeça dela aquilo que ela está fazendo depois que sai da igreja. Mas não é assim, porque o nosso Deus é um Deus justo. Não é assim. E nós precisamos ter esse discernimento. Antes de entrar por texto bíblico e fazer um paralelo aqui, em outras partes da Bíblia que fala sobre ansiedade, vocês não precisam abrir, que eu vou falar aqui para vocês, é Filipenses 4, versículos 6, 7, 1 Pedro também, versículos 5, 6, 7. Filipenses diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse versículo aqui está o quê? Está concordando comigo em que você primeiro tem o quê? Que praticar a oração. Né? Segundo versículo que eu coloquei aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Então, a gente precisa estar aqui conectado na questão da oração e ter uma vida religiosa saudável, buscar o entendimento da palavra, para nós termos uma vida o quê? Religiosa prazerosa. Então, nós alimentando bem, fazendo, se necessário, uma terapia farmacológica e tendo uma vida religiosa saudável, nós vamos combater e muito a questão da ansiedade, da depressão, como um distúrbio na nossa vida. E isso, Maurício quer falar ali, mas antes de Maurício fazer a pergunta, e isso, gente, todo esse pacote exige de cada um de nós ser um ser humano o quê? Um ser humano completo, que realmente ame o próximo, que realmente respeite o próximo, que realmente tenha empatia pelo sofrimento do próximo. Isso é ser irmão, e não é da boca para fora, que realmente ajuda, que realmente está ali conectado, preocupado com as necessidades que aquele ser humano tem. E isso nos induz o quê? A sermos pessoas melhores todo dia. O que que eu posso fazer para eu melhorar? Quais são as minhas fraquezas? Eu, como pessoa, quais são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes? Os meus pontos fortes eu tenho que continuar fazendo, os meus pontos fracos eu tenho que dar um jeito para melhorar. Somos seres que pensam, que têm inteligência, que têm intelecto. Eu vejo, eu tenho uma falha nisso. Às vezes eu, sei lá, às vezes eu tenho um problema que eu sou ríspido em casa, eu chego muito atrasado, às vezes eu não respeito, tem as reuniões eu não respeito, horário, sempre marco, eu chego atrasado. O que eu posso melhorar? Eu posso ser uma pessoa mais gentil, às vezes eu sou muito grosso, eu posso ser uma pessoa mais gentil. Então eu preciso avaliar, eu preciso colocar no prumo aquilo que a gente faz com os outros. Ah, eu acho Ellen muito chata, eu acho Ellen isso, aquilo. Coloca para você, o que eu sou? Quem eu sou? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? E vai o quê? Joelho no chão, oração e pedir Deus para te ajudar a transformar a sua vida. É isso que o crente faz. Querer melhorar a vida dele, a vida do próximo, em conexão com Deus. Pergunta, Maurício. Bom dia. Bom dia. Esses tempos atrás aí, eu fui colocado numa saia justa com uma pergunta de uma pessoa. O mês passado, o filho de uma conhecida minha, acho que o cara passando com um problema de depressão, o cara foi lá e cometeu o suicídio, né? E
assim que o pessoal me viu, eles me fizeram uma pergunta: ô, Bradock, você que é crente, ele foi salvo? Eu falei: ô, amigo, infelizmente, como é que eu vou te responder uma coisa dessa? Porque o pessoal aí no mundo acha que a pessoa que comete uma situação dessa não tem salvação. Eles associam isso àquela situação de Judas, né, que foi lá e cometeu suicídio. Mas é uma coisa complicada, né? Porque um tempo atrás aí um próprio pastor da Igreja Universal cometeu um suicídio. Tanto que Edir Macedo deu uma nota que falou que ele fez isso por conta dele. A igreja não tem nada com isso, não. Então é uma situação difícil. A pessoa fazer uma pergunta dessa, a gente não sabe como é que responde, né? Isso aí é ela e Deus lá, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque eu não vou falar aqui para vocês o que eu penso para não ter nenhuma polêmica aqui. Primeiro, Deus não te dá esse direito de você julgar o seu próximo. Deus não te deu esse direito de você julgar se a pessoa foi salva ou não. E existem vários teólogos que falam. A Bíblia fala que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Mas a gente precisa fazer um estudo muito profundo da onde vem a teologia da palavra, que não vai ser o caso aqui, e eu não vou saber te falar, porque eu também não fiz esse estudo. Primeiro, a gente não pode julgar. E existem teólogos que defendem que a pessoa vai para o inferno, e existem teólogos que defendem que a pessoa não vai para o inferno. Os teólogos que defendem que a pessoa não vai para o inferno, ele fala que a pessoa ela é a vítima de uma doença, e por isso Deus ele saberia julgar esse caso. E as pessoas que falam que vão para o inferno usam o texto seco, falando que os suicidas não herdarão o reino dos céus. É isso. Agora, qual ponto que nós vamos? Para o ponto A, para o ponto B, estudem a palavra de Deus. Isso é uma coisa importante para nós, para a nossa salvação? Não. Você deve julgar quem suicidou? Não. A Bíblia te proíbe isso. Agora, se você quiser a resposta, você precisa estudar esses teólogos, ir lá no texto, esmiuçar tudo aquilo ali, porque é muito fácil falar. É muito fácil falar. Né? E essa fala de, eu não sei, essa fala desse pastor que você falou aí foi muito infeliz, porque ele é responsável sim, porque ele era o quê? Ele era o líder dele, ele não cuidou ele era o líder dele, ele não cuidou da ovelha dele? A Bíblia me fala que pastor cuida de ovelhas. Se ele não cuidou do dele agora, ele está pondo a culpa na ovelha? Então, eu não sei qual foi mais infeliz essa fala desse rapaz aí. Então, é isso. Não podemos julgar, e há teólogos grandes, importantes e influentes que falam que não é bem assim um julgamento simples e seco. E tem outros importantes e influentes que é sim, que porque usa o texto seco falando sobre suicídio. A gente precisa avaliar melhor. E é uma questão de $1 milhão. Por mais que várias pessoas vão falar isso aqui, um concorda, o outro não concorda, sempre vai ter discordância. Ninguém vai concordar, ninguém vai discordar, e essa é a questão. Johnson quer fazer uma pergunta. Bom dia, meus queridos irmãos. Dentro dessa colocação de Bradock aí, eu vou dar minha opinião, viu, meus irmãos? Não é só uma opinião minha. Muitas vezes eu já fui em muitos casos de suicídio. Ora consumados, ora não consumados. Assim, a gente sabe que hoje em dia, com esse monte de depressão, né? Depressão, ansiedade, né? Muitas pessoas têm tirado a vida. Já existem outros casos, aí isso é particular meu, eu acho que, né, não tem salvação. Só aquelas pessoas que talvez comecem suicídio por egoísmo, ou seja, ele mata a esposa dele ali, por ciúme, vai lá e mata, ele próprio, se mata. Então esse caso aí, para mim, já pode fora de tudo. É realmente uma polêmica, né? Muito polêmico. Mas é um bom começo, Johnson. O que você propôs aí é um bom começo para avaliar. Ô Alisson, a primeira coisa que tem que se colocar nisso, que não é qualquer suicida, né, gente? Primeira coisa, assim, não há salvação fora de Cristo. Ou seja, se outrora essa pessoa não tiver entregado a vida para Jesus, hora do remédio, gente, desculpa.
Se outrora essa pessoa não tiver entregue a sua vida para Jesus, não tiver desse processo de conversão, não há salvação. Porque às vezes tá falando se o suicídio é salvo. Cara, primeira coisa, é uma pessoa salva anterior. Agora, essa pessoa tem uma doença mental. Eu só falei o que eu falei, baseado que a pessoa é crente, lavada e remida. Não, é só para deixar isso claro. Tá? Só pra Boa. deixar isso claro, porque às vezes o ponto não é bem o suicídio em si, mas primeiro tem que haver um passo anterior, né? Agora imaginem vocês a importância da igreja para ajudar uma pessoa que tem pensamento suicida. Gente, nós precisamos ser mais irmãos dos nossos irmãos. Nós precisamos chamar para tomar um café, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa ter essa conexão. Carol quer falar ali? Diego? Ah, tá aqui. Ah, eu tento fazer. Gente, então aqui existe. paz. Essa é a igreja Verbo do Amor. Aqui tem. Tem. Eu já fui ajudado, já fui carregado aqui. Ah, mas são os meus aqui. Vocês são meus. Paz, irmãos. É só para fechar essa questão do suicídio. Quando a pessoa ela não tem condições de responder por si, às vezes a pessoa está num estágio tão profundo de depressão, de sofrimento, ela não sabe nem o que ela está fazendo, ela não responde por si, ela não tem condições. A gente fica sabendo de casos, Alice, essa semana mesmo eu estava assistindo um podcast hoje são mulheres adultas, mas que foram abusadas sexualmente pelo próprio pai. Então, quando elas eram crianças, elas foram abusadas enquanto crianças. Aí elas falavam que elas tinham vontade de morrer. Como que uma pessoa vai querer sobreviver numa situação daquela, uma situação de abuso? Ela não vê saída, uma criança, ela não podia contar para ninguém, porque era ameaçada de matar a mãe, matar as irmãs. Essa especificamente, ela sofreu abuso sexual do pai desde uns 6 anos até 14 anos, e ela não podia contar porque ele era agressivo. Ele ameaçava de matar a mãe, as 2 irmãs dela. E ela falou que ela tinha vontade de morrer, que ela pedia todo dia. Por que eu acordei hoje? Para que eu acordei hoje? Ela é apenas uma criança, ela não tinha condições. E aí, quando ela tinha 14 anos ainda, para contar essa situação, foi difícil. O homem viajou, a mãe foi na escola, buscou, porque suspeitou e perguntou para ela. E ela só falava, ele vai me matar, ele vai te matar, ele vai matar minha irmã. Ela não tinha nem coragem. Uma pessoa dessa, ela já estava com 14 anos, ela já tinha consciência. Ela estava tão afetada psicologicamente, ela não tinha desejo de viver, mas não era culpa dela. Então, assim, a gente tem que pensar nessas situações. Existem níveis que a pessoa está, que ela foi colocada naquela situação, ela não quis estar ali. Então, a morte é assim, é livrar-se do sofrimento. É assim, eu quero sair disso. Então, assim, a gente não pode julgar. A pessoa pode estar numa situação de tanta... psicologicamente tão doente, ela não tem outra saída. Então, assim, a gente não pode julgar mesmo, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe da condição de cada um. É igual aquela questão que John falou, a pessoa, eu quero matar fulano e vou me matar depois, planejou aquilo. Ele fez aquilo consciente, é diferente. Agora, uma pessoa que está doente, ela está em sofrimento, gente, ela não consegue, tem gente que não consegue levantar para comer, para tomar um banho. Ela não responde por si. Então, a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus para poder dar muito discernimento e a gente não julgar e ter misericórdia, porque alguém que perde um ente querido nessa situação e vem o outro e fala assim, foi pro inferno. Olha que falta de sensibilidade, gente. Gente, isso não é frescura. Não é não, gente, é sério. É sério. Braddock, você recebeu 3 grandes respostas aí para você completar. E isso é tão sério que esse evangelho da prosperidade que é pregado hoje é baseado na resposta do rapaz que Braddock citou aí. A pessoa está deitada na cama, impossibilitada, aí o que esse tipo de evangelho fala? Não, levanta, você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma posição, a pessoa está lá. Como é que você vai virar para um infartado e falar, levanta daí, meu coração está doendo. Não, levanta aí, toma posição, rapaz. É a mesma coisa, gente, doença é doença. Doença é doença. E vocês tocaram... Você quer falar, Gera? O pastor Geraldo quer falar aqui. E a gente tem que ver
que existem muitos pastores suicidando também. Sabe? Então a gente tem que entender também qual que é a saúde dessa teologia que é pregada. A saúde dessa teologia que prioriza coisas absurdas. Né? Você entra na igreja, você tem que... É um lenço que vale R$300, é uma campanha que você tem que... É uma campanha que você tem que levar tanto em dinheiro, porque a pessoa fica com medo, aí as pessoas começam a colocar, teve esse terremoto na Venezuela aí, vocês acham que eles vão chegar e falar, tá vendo? O mundo está acabando. Na igreja antiga mesmo? Não, você tem que votar para fulano de tal, porque o diabo está operando na Câmara Legislativa, não sei da onde. Aí o próprio cara que você votou para ele vai e faz o quê? Ele homenageia a cachaçaria de Salinas. Então, gente, sejam mais inteligentes. E a Bíblia fala, se você não lê o que está aqui, você vai ser deixado para trás, num certo sentido intelectual falando. Eu quero falar assim, que nós temos uma experiência própria na família. Nós temos um irmão que tem um grau muito alto de depressão. E ele já tentou o suicídio várias vezes. Ele já tentou cortar os pulsos. Nós tivemos que pegar, levar para o médico e tal. Melhorou e tal. Agora, o mais recente, tem um ano mais ou menos, ele tentou suicidar, veio correndo assim, foi no poste e bateu a cabeça no poste. Aí eu peguei ele, levou para o hospital e tudo, e o médico falou que ele tem um alto índice de autodestruição, então ele tem que ser medicado. Não é espiritual, porque nós oramos por ele, nós intercedemos por ele, mas ele chegou a um grau que ele precisa ser medicado, ele toma remédio contínuo, para ele poder controlar a ansiedade dele. Quando ele está depressivo, ele fica trancado dentro de casa, ele não sai para lugar nenhum, não quer conversa com ninguém, e ele não, muitas vezes ele não gosta de ficar no meio de pessoas. É uma pessoa que você tem um cuidado muito especial com ele, porque nós sabemos que a vida dele é muito preciosa. Domingo eu converso com ele assim, mas ele ignora a Bíblia totalmente. Mas eu creio que o raciocínio dele não consegue atingir isso. O que nós temos é continuar orando por ele, cuidando dele, prestando atenção nele, porque nós sabemos que é uma pessoa que carece e necessita da nossa atenção e o cuidado. Amém. Gente, vamos pegar aqui agora o texto e vamos destrinchar versículo por versículo, amarrando esses versículos em tudo aquilo que a gente já falou até agora. Vocês estão aqui comigo? Então, essas falas aqui é uma fala de Jesus, né? O Sermão do Monte ainda. Então, ele vai tratar a ansiedade aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao alimento que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, presta atenção. Jesus, ele está falando aqui, ele está pegando aqui das necessidades daquela época. Aquela época ali era o quê? Era a necessidade básica, 2000 anos atrás, era comer e vestir. Hoje que nós inventamos várias coisas. Nós inventamos conta de água, luz, telefone, internet. Nós inventamos todas essas coisas. Mas naquela vida, era o quê? Era a comida e as vestes. Então Jesus, ele falou, ele pegou, na verdade, todas as necessidades do homem aqui. E ele já começa a agir como psicólogo aqui. Gostou, Ana? Ele já começa a agir como psicólogo, porque ele já começa a dar respostas. E a primeira resposta é essa. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus, ele mostra aqui que além das necessidades dessa vida, há uma coisa mais importante. E imediatamente você já é mais importante e a vida que você tem já é mais importante do que todas essas preocupações. E aqui Jesus, ele começa a continuar um raciocínio aqui. Um raciocínio aqui. Eu estou com medo de você cortar meu raciocínio. Não, rapidamente tem a ver com o que você está falando aí.
Eu não tomei o remédio. Esqueci lá em casa. Ai, ai. Mas assim, voltando, eu concordo com o que você falou, eu acho interessante, mas existe até um método que a pessoa estava me explicando, da psicologia, que é fazer perguntas para levar a pessoa ao próprio entendimento, né? Só Não para Ana aqui, mas... terapia cognitivo-comportamental. Então, Mas, mas também- vamos entrar nos mas detalhes. é o mais famoso, né? Mas é interessante isso, né? Porque se você for ver, o próprio Jesus tenta, através de perguntas, nos fazer refletir a ponto de mudar a nossa forma de pensar, né? Por exemplo, as pessoas estão com medo de faltar o básico, né? No primeiro versículo aí, né? Não, ele fala, né? Não se preocupem. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto que tem para comer e para beber, nem com o corpo, o que tem para vestir. A vida não é mais importante que a comida e o corpo não é mais importante e o corpo mais importante que roupa. Então ele começa a nos fazer refletir, cara, fazer uma roupa é uma coisa, fazer um corpo é algo muito mais poderoso. E ele vai começar a fazer perguntas do poder de Deus, cara. Deus faz um corpo. Você acha que ele vai ter problema de dar roupa? Né? Deus dá a vida. Você acha que ele vai ter dificuldade da água? Então, ao fazer essas perguntas e levar as pessoas a refletir sobre essas respostas, eu entendo que vai ajudá-los, ou vai nos ajudar, né, a transformar o nosso modo de pensar. Por que eu estou tão preocupado se eu tenho um Deus que gera vida, que faz um corpo que ninguém nunca vai conseguir fazer? Por que eu vou estar sentindo falta ou medo de faltar uma coisa que outras pessoas conseguem? Entende? Então, é fantástico isso. Como Jesus vai usando, porque vai até o final, sempre fazendo perguntas, levando a gente a mudar o raciocínio através da reflexão. E Jesus, para poder suportar esse argumento, ele continua com a sua série de perguntas. E ele começa a observar também o que está ali. Naquela época não tinha carro, não tinha avião. Então, o que Jesus mostrou? Aí ele continua. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Ou seja, Jesus já dá uma fala aqui sobre aquilo que você junta. Tem pessoas que têm uma ganância muito grande para juntar, para ter. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, não adianta você ter medo, não adianta que você tenha ansiedade, você tem que tomar posição. E, como que fala em Filipenses, coloque isso o quê? Nas mãos de Deus. E ele continua aqui desenvolvendo seu raciocínio. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer um deles. Ou seja, o que é isso aqui? É provisão de Deus. Qual o salmo que fala que Deus dá àqueles que dormem? 127 ou 27? Deus dá àqueles que é dele enquanto dormem. Gente, Maurício, eu preciso fechar aqui, senão eu vou embaralhar aqui. Mas eu vou querer ouvir sua pergunta. Então a gente precisa ter essa questão. Onde está a sua fé? Onde está o seu posicionamento como filho de Deus? Aí sim eu preciso de um posicionamento, porque eu preciso orar. Eu preciso avaliar como eu estou e levando essas coisas a Deus. Aqui continua. Ora, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Agora que Deus mais uma vez afirma a soberania, Deus é quem veste a erva do campo, então tudo que você tem, aprove Deus te dá.
O que você tem é permissão de Deus. O que você não tem também é permissão de Deus. O que você conseguiu foi por causa de Deus. O que você não conseguiu também foi permissão de Deus. E nós precisamos enxergar essa soberania de Deus. E aqui está. Buscai, pois, em primeiro lugar. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, os gentios, ele quer dizer aquela pessoa que não tem fé, aquela pessoa que não está conectada com Deus, que vive no mundo material, ela só pensa nisso, em prosperar, em ganhar, em comprar, em fazer, em mostrar, em viver a vida para ela mesma, para o prazer dela mesma. E no Instagram está cheio de coisas, das pessoas que só mostram isso. O prazer de uma vida seca, de dinheiro, de luxo, de prazer, mas que Deus não está nela. Então Jesus ele faz essa comparação. Os gentios buscam essas coisas, vocês não. O que vocês precisam fazer? E a resposta Deus dá aqui, olha que bonito. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E como é que você vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? De novo, levando todas as suas preocupações, suas necessidades, suas ansiedades, para quem? Em oração a Deus. Porque é dessa forma que nós comunicamos com Deus. E aqui, gente, Jesus ele fala uma coisa interessante, que tem uma conexão lá no deserto com Moisés, que é muito interessante, que diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quando o povo reclamava das cebolas e dos pepinos lá no Egito, lá para Moisés, o que Deus fez? Mandou o maná. E o interessante é que o maná tinha ele tinha um simbolismo. Ele tinha um simbolismo de quê? Um simbolismo da provisão de Deus, o simbolismo da graça de Deus, o simbolismo da prosperidade de Deus, o simbolismo da onipotência do poder de Deus em reger toda essa terra. E o interessante é que o maná, o que aconteceu com o maná? Ele brotava ali de manhãzinha e ele não servia para o outro dia. E para Deus mostrar para esse povo, o povo era usurado demais, recolhia aquele tanto de maná, colocava nas bacias e guardava em casa. No outro dia estava tudo estragado, porque eles tinham que sair de novo e pegar o maná. E aí acontece uma coisa interessante, que o maná, ele foi tão importante, tão simbólico, que o maná estava onde? Na Arca da Aliança. Num pote de ouro. O que tinha na Arca da Aliança? Quem sabe me falar aqui? Pode falar, de Rosa. E cada um tem um simbolismo. E como tá, já tá, não vou falar isso mais não. Eu já ia falar da hora aqui, mas vamos lá. Então cada um tem um simbolismo. O maná é a provisão que Deus te dá diariamente. Não adianta você falar amanhã eu vou fazer aquilo. A própria Bíblia fala, você fala que vai fazer, mas se Deus quiser. Então existe todo esse simbolismo. Existem as tábuas da lei para mostrar um Deus santo, para mostrar a questão da aliança. Existe o cajado, a vara que floresceu lá de Arão, para mostrar a questão do sacerdócio, para mostrar a questão da soberania, e uma relação muito importante, porque a vara era seca e floresceu, é o corpo de Cristo também, que estava morto, e foi o quê? Ressuscitado. E o maná também é a provisão que Jesus nos dá todo dia. Prova disso que o maná apodrecia, e prova também que quando o povo começou a xingar o maná, nós estamos fastiados aqui desse maná. O que aconteceu, gente? Deus mandou codornizes para eles. Mas imediatamente, o que aconteceu? O povo começou a morrer de uma peste. O povo começou a morrer de uma peste. Por quê? Por causa do pecado. Porque reclamou da provisão de Deus. E Jesus, ele se compara, eu sou o quê? O pão vivo que desceu do céu.
Nesse sentido, lembrando o maná, a provisão diária, a soberania de Deus. Então nós precisamos aqui, Jesus, quando ele vai tratar a ansiedade, e ele vai fazer essa série de perguntas para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento, como o primeiro psicólogo que surgiu, ele começa a fazer com que nós tenhamos o quê? Uma fé que raciocina, uma fé que busca na soberania de Deus a solução para o nosso problema psicológico. Eu preciso ter esse entendimento, que meu Deus, ele é soberano, que o meu Deus, que a minha vida está nas mãos dele, e que o meu Deus irá fazer todas as coisas necessárias que eu preciso, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. A nossa vida é soberana, nós somos soberanos, Deus é soberano, e nós temos que abaixar o nosso grau de ansiedade. Às vezes nós estamos preocupados com terremoto, preocupados com guerra, Irã, gente, essas coisas sempre vão acontecer. Sempre quando um papa morre, nós estamos falando, agora a besta vem, agora a besta vem. Que vem a besta, o sangue de Cristo está em mim. E amém se eu morrer hoje ou amanhã. E essas coisas, elas vão acontecer. Não sei se é na nossa geração ou na outra, mas Cristo veio e ele é maior do que todas essas coisas. E o mundo fica fervendo quando um papa morre. E o mundo fica fervendo, um terremoto que aconteceu, uma tragédia, gente, deve ter próximo de 100 mil pessoas mortas. O que nós temos que fazer? É orar. É ajudar. Tem gente de Montes Claros saindo para ajudar. É interceder. Né? Então nós temos que, nós como povo, gente de Deus, a gente precisa ter também esse passo à frente, essa posição, não ande ansioso, e as coisas nós vamos ter, uma vez gente, eu vi uma coisa perturbadora, que para mim é perturbador, a gente que é fiel, que a gente quer seguir as questões bíblicas, é perturbador. Uma mulher, ela foi profetizar, e eu sei até onde é que eu estava quando eu vi essa mulher conversando. Eu gostava de correr muito ali na Praça de São José. E essa mulher profetizava que um shopping ia pegar fogo. Essa mulher falou em línguas. Essa mulher dava glória a Deus. E eu olhando o áudio, eu fiquei perturbado. Mas o que eu pensei? Vamos ver se vai acontecer. Porque ela marcou a data. Vamos ver se vai acontecer. E ela falava que a própria filha dela trabalhava no shopping, que ela mandou a filha pedir demissão do emprego. E era véspera de Natal, gente. Isso tem uns 8 anos. Aconteceu? Não, falácia. Usou o nome de Deus em vão. Foi de Deus? Não, não aconteceu. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não se atemorizem, e o próprio Jesus fala aqui, não se atemorizem com qualquer notícia, com qualquer vento que passa. E existem muitas pessoas ansiosas. Na época do Covid, as doenças, tudo foi embora, o povo só morria o quê? De Covid. Ninguém morria mais de coração, ninguém morria mais nada, é só Covid. As doenças foi tudo embora. Por quê? Porque as pessoas falavam demais sobre Covid. Era uma tragédia atrás da outra. E as pessoas foram adoecendo porque só ouvia notícia ruim. Se você escuta notícia ruim, você vai adoecer. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. E nós precisamos estar aqui centrados na palavra, naquilo que Jesus falou, creia que Ele é soberano, que Ele é o nosso maná, que a provisão de Deus ele é diária para as nossas vidas. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Amanhã é outro dia. Por mais rica que uma pessoa seja, se ela morre amanhã, ou se ela perde uma perna, um braço e fica a vida inteira deitada, o dinheiro vai valer o que para ela? Nada. Vai continuar viva e vai continuar vegetando na cama. A soberania, ela é de Deus, o poder, ele é de Deus, e nós não podemos fazer nada, a não ser confiar e entregar a nossa vida verdadeiramente para Deus. Maurício, agora eu vou deixar você fazer a pergunta. Não, pode fazer, eu quero ouvir. Ô, Alice, o negócio é o seguinte, não é falta de fé, é dificuldade de entender. Quando fala lá que, porque preocupeis com o que há de comer, eu fico sem entender como é que um país igual o nosso, que é um dos maiores produtores de comida do mundo, a gente vê tanta criança passando fome, desnutrida, né? O CEAGESP em São Paulo, esses dias eu estava vendo uma matéria semanal, eles jogam mais de 15 toneladas de comida fora. Ou seja, um tomate que tem uma manchinha, que às vezes não dá para ir, é descartado. Por que esse povo
passa tanta fome com um país que produz tanto. Diz que o frango brasileiro, a carne brasileira, é uma das mais saborosas do mundo. Um dos maiores. Onde vai essa comida? Parece que vai para a mesa só dos grandes. Você fez uma pergunta de $1 milhão, a primeira agora essa é de 2 milhões. É a questão, Maurício. O mundo, ele é um mundo caído. Não foi um mundo feito com propósito, não foi um mundo que Deus imaginou que seria para cada um de nós. Nós caímos em pecado. Então, a questão do mal que acontece no mundo atinge. Então, você citou a questão do alimento. E como não dizer das crianças que têm 5, 6 anos que têm câncer? Enquanto o miserável que está lá estuprando mulher, muitas vezes não acontece nada com ele. Como é que você vai justificar isso? É o mal no mundo. É o problema do mal. Essa é a grande questão. É o problema do mal do mundo. Do pecado que está no mundo. É por isso que Jesus vai vir pôr fogo de tudo. Você não preocupa não, vai pôr fogo de tudo. É por isso que esse mundo vai ser restabelecido. É por isso que esse mundo vai acabar. É por isso que as dores precisam vir para esse mundo ser curado. Por exemplo, quando uma pessoa está doente e ela vai ser curada, o que é que ela passa? Ela passa por um processo de dor para chegar na cura. O medicamento faz mal, o medicamento faz a pessoa ficar, né? Tem pessoas que cabelo cai, que coisa mais, por quê? Por um mal, para um bem maior, que é a cura. Então, por isso que Jesus ele precisa restaurar esse mundo. Então, enquanto Jesus não vem, nós estamos aqui para combater esse tipo de coisa. Porque por isso também existe o povo de Deus. Para combater. E quando esse mal existe, um exército de pessoas boas também vão lá dar alimento para aquele que não tem. Você está entendendo? Então esse é o problema do mal do mundo que vai acontecer. E por isso que Deus vai pôr fogo em tudo mesmo. E nós precisamos confiar em Deus e seguir em frente. Amém? Ágata. Alô? Tem nada a ver com a pergunta de Braddock, é mais sobre o que estava sendo dito antes, que tipo, a gente realmente vê o Sermão do Monte, quanto mais a gente estuda, como sendo essa coisa muito contracultural, contra o que o mundo nos ensina, porque o mundo hoje, né, ele tem essa ideia de hiperprodutividade, fala, trabalho enquanto eles dormem, o que você faz das 10 às 5 da manhã, esse negócio de realmente de produzir, e ser o melhor de todo mundo, e não dormir, e ficar focar nessas coisas, e essas coisas elas nos enchem de preocupação, porque, tipo assim, nossa, mas fulano faz tal e tal coisa, como é que eu vou chegar no nível dele? Como é que eu vou arrumar um emprego se eu não tirar as melhores notas da sala e eu não estudar pra caramba? Eu falo, né, porque eu tô nesse contexto universitário. Eu vejo, mas aí Jesus, ele vem e ele fala, descansa. Ele não fala pra você se matar de trabalhar, pra você ficar acordado de madrugada. Ele fala, descansa. Que ele cuida de você enquanto você dorme. É uma coisa, assim, muito maravilhosa, que vai muito, muito contra o que o mundo tenta nos ensinar. Eu vejo mesmo... Ele está falando da provisão, né? Mas eu vou falar na questão de notas, porque é o que eu vivo, né? Eu vejo mesmo meus colegas passando... Chega assim, não dormi hoje. Não dormiu porque estava estudando para a prova, dormiu 3 horas. O que é isso, né? Você não tem que se preocupar disso tudo, não. Uma colega minha, a prova estava para começar, ela perguntou, você não está preocupada? Não, eu falei, não, eu tinha estudado o normal, porque eu sempre vou lá, eu oro antes de começar, e eu acredito que Deus, ele vai fazer o que tiver que fazer. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente colocar dentro do nosso coração e viver de acordo com essa verdade, que Deus, ele cuida da gente quando nós descansamos nele, não tem que se preocupar. Muito bem a colocação, porque Deus ele fala isso mesmo. E também fala o quê? Fala para você descansar, fala que o servo, aquele que é servo, será o maior no reino dos céus. É tudo diferente, gente. É tudo diferente. Alisson, dentro do contexto do que você estava falando, né, e que o Maurício falou, e que a Agatha falou, eu vi alguns casos reais, por exemplo, do que o Maurício falou. Por que tem tanta fome no mundo e tem tanta gente que tem tanto, realmente tem muito a ver com o que o Carlos falou, desse mundo caído. Inclusive, até os órgãos que são feitos para cuidar das pessoas é tudo meio caído, Maurício.
Teve um caso recente, né, talvez um ano, sei lá, 2 anos, que acho Os que foi órgãos públicos, você está falando, né? órgãos públicos, vou que falar os da nossos ONU, órgãos- acho que foi a ONU. Pensando na fome mundial, né, gente? Que é pior que ainda a fome brasileira, tá? A fome no mundo ainda é muito pior. E eles criticaram o investimento do Elon Musk na exploração espacial. Só que ele foi e deu uma cartada. Eu falei, vem cá. Isso é documentar, tá? O quanto vocês precisam para acabar com a fome do mundo? Eu dou o dinheiro. Eu dou o dinheiro, só que eu quero recibo de tudo. Eu quero tudo certo, eu quero que vocês consigam mesmo. Você tem que provar. Eles ficaram caladinhos. Acabou o assunto ali. Ou seja, um bilionário no mundo falou, eu dou o dinheiro todinho. E o órgão que deveria pegar, ele mesmo sabe que ele não vai fazer. Vai ser desviado, a coisa não vai acontecer. Por quê? Porque está tudo corrompido. Até quem se põe de pose de bonzinho não é bonzinho. Ele tem interesses. Entende? Que a coisa está muito, muito deturpada. E dentro dessa lógica do Sermão do Monte e dessa parte que a Alisson fala, o Senhor ele usa muito para derrubar a nossa ansiedade, nós tirarmos a nossa mente dessa visão de escassez. Que ele vai falar, poxa, Deus cuida do lírio. Ele veste o lírio melhor que Salomão. Ele não vai cuidar de você, pessoa de pequena fé? Ou seja, há tanta abundância no reino de Deus, há tanta abundância em Deus. Se a gente conseguir realmente enxergar isso, a ansiedade tem que passar nesse sentido. Por quê? Porque há tanta abundância. E Deus está cuidando. Porque Deus está cuidando de plantinha? Imagina você que é uma pessoa amada pelo Senhor. O quão mais você vai ser cuidado. A Nath primeiro, que ela pediu, depois... Eu acho que é a Nádia, né, depois. Só falar uma coisa. O mundo, a gente tá na Bíblia que fala que o mundo jaz o maligno. O mundo, ele não tem obrigação de seguir as regras do reino de Deus, porque o mundo jaz o maligno. Nós que somos embaixadores do reino, então nós que temos a obrigação de seguir as regras do reino de Deus. Então, mas tem fome no mundo. Mas tem criança morrendo de câncer. Mas o Brasil produz muita comida, por que tem gente passando fome? Porque o mundo jaz o maligno. A obrigação de fazer o reino de Deus ser instaurado, enquanto ele não foi instaurado ainda, é das pessoas que são membros desse reino. Então, quem tem que dar conta das crianças que estão com fome? A igreja. Quem tem que cuidar das crianças que estão com câncer? A igreja. Mas eu não sou médico, mas alguém crente vai ter que formar médico e dar conta dessas crianças. Precisa dos cristãos em todas as instâncias do mundo, porque a obrigação é nossa. O mundo não tem obrigação de dar conta dessas pessoas, porque eles não têm responsabilidade com isso. Nós que temos. Última participação, irmã Nádia, que eu acho que o tempo estourou, gente. Rapidinho, gente. Bom dia. Não, pode perguntar, vamos. Falando aqui a respeito do que o Maurício perguntou, eu não sei se você chegou a fazer uma pesquisazinha, Maurício, mas tem várias famílias e algumas entidades que se sustentam através desses gêneros, né, desses hortifrutis que são jogados fora no CEAGESP. Tem muitas famílias que já sabem que a coisa ali muitas vezes é jogada fora só porque não está no padrão que as pessoas que têm dinheiro para pagar, pagam, né? Mas, assim, é interessante porque até aí, tem um bicho me enchendo o saco aqui, que taca a mão no microfone. Aí, o que acontece? Tem várias famílias, gente, que já sabem que eles vão jogar muita coisa fora, o pessoal vai lá e faz a feira. Entendeu? E leva para casa. E tem algumas instituições também que fazem isso, vão lá, pegam as coisas e aproveitam, fazendo sopa para atender as pessoas. Porque nem tudo que é jogado fora está podre. Tem muita coisa que é jogada fora que está bom ainda, entendeu? Para o consumo. Então, até nisso aí você pode ver a provisão de Deus, né? Para essas pessoas que também não têm condições de comprar. Gente, e a condição hoje é muito melhor, né? De 10, 20 anos atrás, muito melhor. A nossa condição, tanto de rico quanto de pobre. Que rico também tinha dinheiro, mas não tinha nem o que comprar. Né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem Deus, né, deu inteligência para o homem, o desenvolvimento tecnológico na agricultura, está uma coisa assim espetacular. E o Brasil caminha para ser o celeiro do mundo mesmo, dos maiores produtores de alimento do mundo.
Inclusive, nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos não brigou com o Brasil quando o até então presidente foi lá comprar os agrotóxicos para o Brasil, porque o mundo inteiro depende do Brasil. Não sei se vocês tiveram essa conexão. Gente, eu terminei a nossa série. Obrigado por vocês, né, terem compartilhado conosco. E vamos orar para Deus nos ajudar, né, a lutar contra esse mal. Eu sei que a Arcio já finalizou e eu quero só finalizar também. Todos esses ensinamentos, queridos, que nós tivemos nesse tempo sobre ansiedade, sobre esses transtornos e todas essas coisas, eu sei que às vezes as pessoas pensam assim, mas a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Exatamente porque muitas igrejas têm deixado a desejar que nós, como igreja Verbo de Amor, estamos trabalhando esses ensinamentos para que a nossa igreja faça a diferença na sociedade. Talvez a igreja A não faz, a igreja B não faz, a igreja que tem 30, 40, 50 anos, né, tem deixado a desejar. Nós que estamos começando, queremos fazer. Por que a gente traz esses ensinamentos? Para que vocês saibam como lidar com o mundo. Para que nós saibamos como fazer diferente. Nós, como cristãos, nós, como pessoas, devemos aprender isso aqui e começar a praticar, porque nós somos igreja. E a nossa responsabilidade é eu e você ser igreja por onde a gente passa. A igreja A não fez? Problema dela, mas a minha igreja faz. A igreja X não fez, mas a minha igreja faz. E quem é a minha igreja? A pastora Linde, pastor Geraldo? Não, eu, nós. Porque talvez as pessoas colocam a expectativa muito no pastor, colocam a expectativa de toda a igreja em cima de uma pessoa que está passando por problema também, como você, como o outro também está passando. Então, assuma a sua responsabilidade como parte dessa família. Aprenda, você não será cobrado por aquilo que você não aprendeu, mas você aprendeu nessa série de ensinamentos a cuidar do seu corpo físico, emocional e espiritual. Nós não estamos aqui para dizer que procurar um psicólogo é porque você é doido. Nós não estamos aqui para dizer que você tomar um medicamento porque você é desequilibrado. Nós estamos aqui para ser igreja, igreja do Senhor. Então, dê a sua mão e comece a trabalhar. Se você viu uma situação com um irmão, conversa com aquele irmão. Vá até ele, né? Como eles têm falado, marque café. Não precisa marcar café, não. Vá lá, senta com aquele irmão. Aquele irmão está com alguma dificuldade. Veja o que você pode fazer para ajudar. Veja o que você pode fazer para dar a mão para ele. Talvez uma única palavra. Por exemplo, eu nem sei exatamente o que eu ajudei ele, mas dizer ele que eu ajudei. Então, talvez uma única palavra que você vai dar para aquele irmão vai ser uma palavra de motivação, abraça, conversa. Não gosto de abraçar, mas manda uma mensagem no WhatsApp, irmão, estou orando pela sua vida. E realmente, querido, põe o seu joelho no chão e ora. Nós temos um relógio de oração, ore pelos irmãos, ore pela nossa igreja. Não ore pela igreja A, pela igreja B, não ore pela sua, comece de você. Começa em Jerusalém, depois você vai até os confins da terra. E que Deus nos ajude a ser igreja que ajuda, a ser igreja que trabalha, a ser igreja que é corpo de Cristo nessa terra. Amém? Vamos orar, pessoal?